Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Alfeu, sou tutor à distância da disciplina de Fundamentos de Rede de Computadores, onde nós temos como professor o professor Ricardo. Vou fazer um pincelado rápido sobre todo o conteúdo, para logo daqui a pouco fazermos a prova, ok? Então vamos começar? Rede de computadores. Rede é um conjunto de computadores interligados por um meio de comunicação, podendo trocar informações e compartilhar recursos. A rede, o que acontece? Ele vai estar compartilhando informações e recursos. Por exemplo, eu tenho um site que precisa ser acessado, ok? Estou lá acessando o site. É através da rede que eu tenho essa possibilidade. Eu tenho uma impressora instalada em outro computador. Pela rede eu consigo imprimir, mais um recurso da rede. Compartilhamento, eu posso compartilhar informações. Tem uma pasta de arquivos onde todo mundo no ambiente da minha rede pode estar acessando, ok? Componentes de uma rede. Basicamente, a rede é composta por servidor, cliente, recurso, protocolo, cabeamento e placa de rede. Servidor é aquele que está fornecendo algum recurso, alguma aplicação para a rede. Cliente é aquele que está acessando esse recurso, essa aplicação na rede. Recurso é tudo que pode ser acessado. É um arquivo, é uma impressora, é algum serviço, por exemplo, internet. Okay? Tudo que pode ser ofertado na rede é recurso. Protocolo. Protocolo é a linguagem utilizada para os computadores se comunicarem. Exemplo, o protocolo TCP/IP, que é o protocolo mais utilizado hoje na rede de internet. Exemplo, no nosso caso, a linguagem português que eu estou me dirigindo a vocês seria o protocolo. Se eu estivesse falando inglês, seria o protocolo inglês. Somente quem tem o protocolo instalado que estaria me entendendo. Ok? Só para fazer uma analogia. Cabeamento. Cabeamento é o meio físico utilizado na transmissão dos dados. Exemplo, o cabo coaxial, que é um conector BNC. Ou fibra ótica, que é a questão da luz, que é um cabo que compõe, que faz a condução dos feixes de luz. O par trançado. Vamos dar um enfoque um pouco mais no par trançado, que é o mais popular. O conector que fica na ponta do par trançado é o conector RJ45. O par trançado, ou CAT5E, que é o mais utilizado hoje em dia, é usado 8 fios de cobre que estão trançados de 2 em 2 para anular a interferência eletromagnética do meio e o campo eletromagnético também, que é composto com o envio dos sinais. Os sinais são encaminhados dentro do cabo. Ele compõe o 0, que corresponde a menos 5 volts, e o 1, que corresponde a 5 volts. Existem dois tipos de par trançado: o UDP, que é esse cabo normal que nós utilizamos o azul, que é o sem blindagem, e o STP, que é o cabo par trançado com blindagem. Então, o cabo UDP, que é o normal, sem blindagem, e o STP, que é o com blindagem. Componentes básicos para a transmissão. Existe o transmissor, o receptor, meio de transmissão, sinais e códigos e controle. Transmissor é aquele que está transmitindo algo. Quando o meu computador está solicitando uma página, ele está transmitindo o meu pedido. Receptor é quando está recebendo algo. Quando essa página está vindo para o meu computador, eu estou recebendo. Então, eu sou receptor. Meio de transmissão. Tem os físicos, que eu acabei de comentar. O cabo coaxial, fibra ótica, o par trançado. O ar, através da wireless. Sinais e códigos. Sinais, por exemplo, no par trançado, são sinais elétricos. Menos 5 volts e mais 5 volts. O código que é utilizado, que é o 0 e 1. O controle. Peraí, pessoal, mas ficou muito fácil os 4 primeiros. Transmissor tranquilo, receptor tranquilo, meio de transmissão, sinais e código, controle. Controle é uma parte importante numa rede de computadores. Controle é que vai fazer a conferência se a informação chegou lá do outro lado, ok. Se ela chegou e se ela chegou sem estar corrompida, ok. Então o controle faz a questão para ver se a informação chegou sem estar corrompida. Vantagem do uso de uma rede: compartilhar recursos e comunicação entre usuários.
Compartilhar recursos, como eu já tinha abordado anteriormente com vocês, comentado. Estou compartilhando dados, estou compartilhando os periféricos. No meu netbook não tem leitor de CD, eu preciso ler um CD. Então, tem um computador, tem um leitor de CD, beleza, eu compartilho esse leitor através da rede, eu acesso esse recurso. Comunicação de usuários. Imagino que seria do WhatsApp sem rede. Não teria WhatsApp? É uma comunicação. Questão dos e-mails, certo? O e-mail, ele usa o protocolo SMTP, só para estar enfatizando para vocês um tipo de protocolo, porque não pega só o protocolo, TCP/IP, né? Tem o UDP também que está junto com o TCP/IP, que é bastante utilizado. Então, compartilhamento de usuários, ok? Os celulares, quando estou utilizando o WhatsApp, ele está dentro de uma rede, que está tendo a comunicação entre usuários, através desse aplicativo. Tem vários outros aplicativos de mensagem. Tipos de rede. Basicamente, existem dois tipos de rede, a ponta a ponta e o cliente-servidor. Ponta a ponta é aquela rede em casa que não há a figura de um sistema de servidor, onde as informações são compartilhadas sem burocracia. Exemplo, eu vou pegar uma impressora conectada no computador, compartilho. De um outro acesso a esse computador e instalo essa impressora na rede. Né? Do meu eu consigo imprimir a impressora que está instalada no outro computador. Essa rede é cliente-servidor? Não, é apenas ponta a ponta. Não há um papel do gerenciamento, ok? Então isso é uma rede ponta a ponta, para compartilhar os periféricos sem nenhuma burocracia. Diferente da rede cliente-servidores, que com a rede cliente-servidor existe servidor específico para aquela função. Um servidor de backup, um servidor de domínio, um servidor de aplicação, um servidor de correio eletrônico, que é a questão do e-mail, servidor de internet, servidor proxy, o cache, o servidor FTP. Eu quero dar um enfoque só um pouquinho em relação ao servidor de domínio, que é o servidor DNS. O servidor de domínio é muito importante, porque é ele que faz a conversão de nomes para IP. Exemplo, para mim acessar a rede o site do Google, sem o servidor de DNS, eu tenho que digitar o IP. Por exemplo, o servidor, a máquina onde está hospedado o site do Google, ela tem um IP 216.58.222.99. Sem o servidor DNS, eu tenho que lembrar esse nome, ir lá no meu navegador e digitar essa numeração. O servidor DNS ele faz essa conversão para mim. Quando eu digito www.google.com.br, o meu aplicativo que eu estou usando para navegar na internet, ele vai encaminhar esse pedido para um servidor DNS. O servidor DNS vai ver na tabela dele qual que é a numeração, qual que é o IP da página que eu estou querendo acessar e me retorna para o meu navegador. O navegador, com isso, contendo o IP, solicita a página para a máquina. Veja como é que é importante a questão dos papéis dos servidores. Sem o servidor DNS, a nossa internet seria muito diferente. Tipos de redes. Existe a rede LAN, a MAN e a WAN. A LAN, aquelas redes locais, onde está dentro de um prédio, está dentro de uma sala, essa rede local mesmo de uma instituição só. A MAN jamais é uma rede metropolitana, que vai abranger pequenas regiões, não sendo muito distante, ok? Basicamente, dentro de uma cidade vai estar interligando vários polos. E a WAN, não, a WAN é uma rede de longa distância, podendo abranger estado, país, até continente. Vou dar um exemplozinho agora de uma rede LAN. Está vendo aí no prédio? Onde tem um prédio que tem a rede local dentro dele. Pode estar dentro de um andar e outro. Isso é uma rede LAN, ok? É uma rede local. Aqui nós já temos, deixa eu fiz fora de ordem. Aqui nós temos uma MAN. Qual que é uma MAN? Está vendo que tem várias instituições de ensino interligadas, ok? Dentro de uma cidade. Cidadezinha pequena, né? De 155 km uma da outra e tal. Ok? Mas isso é uma MAN, tá? Um outro exemplo de MAN. Quando você tem aquela TV a cabo dentro da cidade, ok? A TV a cabo vai passando aquela fiação, distribui por toda a cidade, tá? Então eu quero uma assinatura, o cabo vai lá na minha casa.
Isso é um tipo de MAN. A WAN não, a WAN já é uma rede maior, bem grande não, desculpa gente, uma rede que pega um espaço maior. Exemplo, aqui nós temos 3 cidades dos Estados Unidos que estão interligando 3 prédios distintos utilizando a internet. Isso é uma WAN. Ok? Então está cobrindo uma área distante. Eu posso interligar um país no outro, próximo, né? Então ficaria uma WAN. Então uma WAN é uma rede de longa distância. Uma MAN vai estar cobrindo aí uma região. E uma LAN é uma questão de local. Topologias de rede. Vamos começar aqui pela topologia barramento, também conhecida como linear. Como é que é isso? Dá uma olhada na figurinha. Todos os computadores compartilham o mesmo cabo, ok? Nesse cabo, cabo coaxial. O cabo coaxial utiliza o conector PNC. É feita apenas uma transmissão de informação por vez. E como é um compartilhamento do cabo aí, há muitas colisões. Quando um cabo se rompe, um conector acaba se afastando, toda a rede para. E é difícil para identificar o problema, porque você tem que ir isolando a rede, montando ela, talvez por partes, até conseguir identificar qual foi o cabo que deu problema, qual o conector que deu problema. E colocar muita estação trabalhada nessa rede, ela fica meio lenta. Ok? Uma evolução aí um pouquinho da rede foi a anel. Ok? Essa estação ela tem um laço fechado. Você pode ver que enquanto a barramento vai puxando para os lados, ok? Vai só aumentando. Tem um canal central, mas vai puxando para os computadores. A anel ela forma um laço fechado. Ela é semelhante à do barramento, tá? Mas sem os terminadores. Praticamente quase tudo que se aplica a barramento se pega na anel. A anel tem uma coisa interessante, que é a questão do toque ring. O que é o toque ring? É um pacote que fica circulando na rede. Quando uma máquina quer transmitir, ela fica esperando essa ficha, né? Como se fosse uma ficha, passar. Opa, a ficha passou, peraí, deixa eu ver. A máquina solicita a ficha, pega a ficha e dá uma olhada. Tem alguém transmitindo? Tem, então ela solta a ficha e deixa a informação aí. Espera ela passar novamente. Pega a ficha, tem alguém transmitindo? Opa, não. Então ela vai começar a fazer a transmissão. Então só há uma transmissão por vez. E essa rede agora, que é a rede estrela, a topologia estrela, é a mais utilizada hoje em dia, que é o que a gente utiliza nos cabos par trançado, onde existe um concentrador. Esse concentrador pode ser traduzido para o hub, switches, que faz o concentramento de todos os cabos, ok? Então o cabo sai do computador e vai direto para esse concentrador, para esse hub, para esse switch. Como cada cabo está ligado com ele, quando algum cabo dá problema, apenas aquele segmento do cabo, apenas essa máquina que está ligada ao switch, para de funcionar. As outras continuam funcionando. Para mim incrementar uma máquina aí, também não preciso parar a rede, é só plugar o cabo e ela começa a funcionar. Salientando que se o concentrador, se esse switch, se esse hub que está aí nessa função desligar, toda a rede para. Lembrando que na barramento utiliza-se cabo coaxial. Nessa rede estrela podemos utilizar fibra ótica, o par trançado, tá? Só salientando um pouquinho sobre o par trançado, né? São 8 fios de cobre enrolados de 2 em 2 para a questão para anular a interferência eletromagnética. Vantagens e desvantagens das redes, ok? Vamos comentar um pouquinho sobre elas agora. A topologia estrela, a vantagem é mais tolerante às falhas, fácil de instalar clientes, lógico, quando a rede estrela, né? Quando dá uma falha num segmento, certo? Aquele cabo está ligado ao concentrador, só que aquela parte para de funcionar. Fácil de instalar cliente, não preciso parar toda a rede para colocar mais uma máquina na rede, certo? É só espetar o cabo no switch. Monitoramento centralizado. O switch monitora todo o tráfego. Desvantagem.
custo de instalação maior porque necessita de mais cabo. Enquanto a barramento e anel, há uma economia de cabo. Por exemplo, anel só vai de um computador para o outro. Ok? Na rede estrela não. Cada cabo sai do computador e vai até no switch. Então, há um consumo maior de cabo. Anel, razoável, fácil de instalar, requer menos cabo, só que o desempenho é uniforme. Se uma estação para, todas param, é uma desvantagem. Os problemas são difíceis de isolar. Tem que ir testando até conseguir fazer ela funcionar. A barramento, praticamente quase tudo que se aplica a anel se aplica ao barramento. Simples, fácil de instalar, requer menos cabo também, fácil de entender o barramento. A rede fica mais lenta em período de uso intenso, porque é o mesmo cabo compartilhado, certo? Que vai estar rodando todas as informações passam por todos os cabos. E os problemas são difíceis de isolar também, ok? Então, a barramento usa o cabo coaxial, usa menos cabo. Se uma máquina para, todas param. A estrela, vamos colocar aqui um cabo mais fácil para estar comentando para vocês, é o par trançado. Usa mais cabo, porque tem que fazer do computador ao concentrador, ao switch. Se uma máquina para, só vai parar ela, não vai parar toda a rede, ok? O TCP/IP, desenvolvido pela Universidade da Califórnia em Berkeley, ok? Foi a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se tornou o padrão das redes locais e remotas. Protocolo obrigatório para grandes redes, escolhido pela Microsoft como protocolo preferencial para o Windows NT. Por que ela teve um sucesso do TCP/IP? Porque não tinha grande empresa associada ao seu desenvolvimento. Comunicação entre aplicações são executadas em camadas distintas. Então, o TCP/IP é formado em camadas. Nós vamos ver mais adiante as 7 camadas que formam as camadas do TCP/IP. Reduzir a complexidade do projeto. Então, como é feito em camadas, ele acaba reduzindo a complexidade. Gente, cometi uma gafe. TCP/IP tem 4 camadas e não 7. O 7 é o modelo OSI, ok? Só para estar salientando. Salientando também que o TCP/IP hoje é o protocolo de internet mais utilizado no mundo. Tá ok, gente? A tarefa de comunicação é um objetivo maior nesse protocolo. Esse tipo de protocolo tem o melhor detalhamento de sinais dos bits para o envio através do meio de transmissão. Ele também, esse protocolo, ele já vem com detecção e correção de erros na transmissão. Teve um erro, o protocolo já tenta corrigir esse erro. E ele também é incrementado já no TCP/IP a questão do roteamento das mensagens. Ele vai estar roteando o melhor caminho para as mensagens estar sendo transmitidas. Vamos agora falar sobre a arquitetura OSI, certo? Arquitetura OSI, que é a Open System. A ISO, que é responsável por projetar e especificar, implementar e testar os protocolos das várias camadas do modelo OSI. Gente, o modelo OSI é apenas um modelo de referência, onde os fabricantes, para transmitir, ele vai usar esse modelo, que são a divisão daquelas 7 camadas. Cada fabricante que seguir esse modelo consegue formar esse protocolo, consegue constituir o seu protocolo para que ele se comunique com os outros protocolos de outros fabricantes. Lembrando, ressaltando que o modelo é apenas um modelo de referência, né? O OSI é apenas um modelo de referência. Ele define basicamente o desenvolvimento dessa arquitetura. Ele define os princípios para que seja desenvolvido os protocolos. Protocolo, vamos ressaltar, vamos relembrar aqui. Protocolo é a linguagem para transmissão dos dados na rede, aquela linguagem que o computador utiliza. E esse modelo OSI, o principal uma das funções é a padronização para a comunicação entre diferentes fabricantes. Utilizando esse modelo de referência, fabricantes diferentes poderiam estar
constituindo o seu protocolo para que comunicasse com os protocolos de outros fabricantes. O protocolo é utilizado para a comunicação de dois ou mais computadores. Eles têm que usar o mesmo protocolo. Quando dois computadores querem se comunicar, tem que estar utilizando o mesmo protocolo. Se tiver protocolo diferente, não há comunicação. Supondo que eu seja um computador, vocês sejam outro computador. Se eu utilizo o protocolo em inglês e vocês estão utilizando o protocolo em português, não há comunicação. Eu transmito, vocês não conseguem compreender a mensagem que eu estou falando. Então tem que estar utilizando a mesma linguagem. Aqui nós vamos estar abordando um pouquinho agora sobre o modelo OS, as 7 camadas do modelo OS, que é a aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Cada camada ela é responsável por algum processamento que passa para a camada abaixo. Cada camada só se comunica com a camada superior ou inferior. Exemplo, a camada 5 só se comunica com a camada 4 ou com a camada 6. Não se comunica com a camada 3. E cada camada ela adiciona uma informação de controle nessa rede. Por exemplo, a camada 2 ela se comunica indiretamente com a camada 2 do outro computador. Mas para essa informação chegar lá, ela envia essa informação para a camada 1, que passa pelo meio físico, chegando à camada 1 do outro computador e subindo para a camada 2. Então, há uma comunicação indireta de camada para camada, mas a transmissão ocorre em sentido vertical. Camada 6, 5, 4, 3, 2, 1, meio e sobe de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, camada 6 comunicou-se indiretamente com a camada 6 da outra máquina. Bom, gente, vamos continuar agora então, né? O SDU, PCI e PDU. O que é o SDU? É o conjunto de dados recebido da camada superior. Então, tudo aquilo que eu recebo da camada superior, aquele pacote que a camada 6 recebe da camada 7, essa informação que está recebendo esse pacote é o SDU. O que é o PCI? O PCI é o conjunto de dados que uma camada acrescenta a questão do controle, ok? Então, aquela informação de controle que a camada 6 acaba acrescentando nesse pacote é chamada de PCI. E o que é o PDU? O PDU é a unidade de dados do protocolo, quer dizer, todo aquele pacote que a camada 6 encaminha para a camada 5. Então, na transmissão, a informação saiu da camada 6, foi para a camada, todo aquele pacote que ele pegou aquele pacote, o SDU, que é o pacote que ela recebeu da camada 7. O PCI, que é a informação que ela vai acrescentar naquele pacote, se forma o PDU, que é o pacote completo. Vou mostrar abaixo a figurinha contendo esse meio de transmissão. Vejam aí, em azul, né, que é o SDU, e em vermelho, que é o PDU. E o PCI, qual que é o PCI? É a numeração. Exemplo, na camada 7, o 7 é o PCI, a informação é o SDU e todo o conjunto é o PDU. Fazendo uma comparação aqui do PDU, cada camada superior só entende os dados porque a camada inferior os formata para um formato comum e inteligível para as duas atuarem no processo. Exemplo, vamos pegar as 3 últimas camadas. Camada física, a camada de enlace e a camada de rede. A camada 1, que é a camada física, é uma camada burra, ela só trabalha com os bits. A camada 2, né, que é a camada de enlace, ela trabalha com MAC, e a camada de rede ela trabalha com o bit. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, na camada 3, que está trabalhando com IP, certo? A camada 3 vai pegar o IP, que é o destino normal, final, e vai transformar em MAC e vai encaminhar para a camada 2. A camada 2 vai pegar esse quadro,
que é em MAC, e vai transformar ela em bit, que vai encaminhar para a camada de física, que vai fazer a transmissão através dos meios físicos, que no caso do par trançado, a questão de voltagens elétricas, ok? Em mais 5 volts e menos 5 volts. Vamos agora abordar um pouquinho sobre as 7 camadas do modelo OSI, que são aplicação, apresentação, seção, transporte, rede e enlace. O que é a aplicação? Aquela interface com o usuário, aquela que está mais próxima da gente. Por exemplo, quando eu estou digitando o endereço do meu navegador, www.google.com.br, o meu navegador interage diretamente com a aplicação. Essa informação que a aplicação pega, ela encaminha para a apresentação. O que é a apresentação? Ela vai traduzir, vai converter os dados recebidos para ser transmitidos. É na camada 6 da apresentação que ocorre a criptografia e a compressão de dados, quer dizer, a compactação. A camada 6 encaminha para a camada 5. A camada 5 ela é responsável por estabelecer, gerenciar e terminar as sessões entre dois hosts, dois computadores distintos. Quem faz como se fosse um túnel, está interligando os dois computadores. Quem faz esse gerenciamento, quem inicia, quem termina essa sessão, é a camada 5, a camada de sessão. Já a camada 4, que é a de transporte, é o mecanismo de troca de dados, segmenta os dados para serem enviados e montado novamente do outro lado. Na camada de transporte está a qualidade de serviço e a confiabilidade. Como assim, professor, ele segmenta os dados? Por exemplo, eu vou transmitir um arquivo. Os pacotes que são encaminhados na rede são minúsculos. É a camada de transporte que divide. Por exemplo, eu estou encaminhando arquivo texto. Esse arquivo texto tem que ser dividido em 20 pacotes. Quem faz essa divisão? A camada de transporte. A camada de rede. A camada de rede ele vai endereçar os pacotes. É a camada de rede que vai direcionar qual que é o melhor meio para estar sendo encaminhado, endereçado esses pacotes, onde vai ser o final, que vai reconhecer o IP destino. Daqui a pouquinho nós vamos estar abordando um pouquinho mais sobre isso. O enlace. O enlace traça os endereços físicos, transmite os quadros e pelos fluxos, controles de fluxo. É aqui no enlace que nós vamos trabalhar com um MAC, certo? Já sai a questão do IP fora e entra o MAC. Daqui a pouquinho vou dar um exemplo de MAC. E a questão física. A camada 1, que é a camada física, elas são caracterizadas apenas pela questão mecânica, a questão física, a parte de detecção e correção de erros. Por exemplo, qual que é a camada que vai identificar que eu vou trabalhar com cabo par trançado, com cabo coaxial, com fibra ótica, com wireless? É apenas a camada 1, que é a camada física. As outras não fazem tantas mudanças dependendo do tipo de cabo. Camada de aplicação. Interagimos diretamente com ela. Eu vou abordar um pouquinho agora mais sobre cada camada que eu passei rapidamente. Interagimos diretamente com ela. É aqui que a gente faz a inserção e a recepção dos dados. Por exemplo, igual que eu comentei, eu estou encaminhando um e-mail, ok? O e-mail vai usar o protocolo SMTP. Esse protocolo vai encaminhar esse pedido para a camada de aplicação, certo? Que a camada de aplicação vai receber essa mensagem e vai encaminhar para a camada 6. Na camada 6, ela cuida para que os dados sejam convertidos, certo? Em um formato comum, que vai apresentar os dados. Exemplo, em sistemas diferentes, eu posso estar utilizando como por exemplo, programação. Não tem a questão das variáveis, sendo inteiro, real, caractere. Imagine só se num programa eu entrego uma informação para a aplicação em número e em caractere e deveria ser em número. O sistema não vai reconhecer. Então é aqui na apresentação que ela converte os dados de maneira nivelada. Na camada de apresentação também, que é a comunicação de redes distintas. Ela traduz os dados no processo de comunicação. Então, só reforçando, é aqui que ela cuida da formatação dos dados. Ela formata para que eles sejam apresentáveis. Também na camada de apresentação,
é que é trabalhar os gateways, que traduz redes e protocolos diferentes. Aqui é que vai estar trabalhando esse tipo. E os transceivers também. O que é os transceivers? É quando está utilizando um equipamento para interconexar. Por exemplo, eu tenho um segmento de rede que é par trançado, o outro é fibra ótica. Esse equipamento que vai interligar esses dois meios diferentes são chamados de transceivers. Camada de seção. É aqui que faz a troca e a comunicação. Ela é responsável por iniciar, gerenciar e terminar conexões. Então, aquele túnel que é aberto de uma estação a outra, de um host a outro, quem faz esse gerenciamento é a camada de seção. Tá? Ela que mantém esse túnel aberto. E quando cabe a transmissão, ela fecha. Aqui eu vou acrescentar que o PDU, aquele pacote que é gerado por essa camada, é chamado de dados. Ok? Camada de transporte. Ela é responsável pela qualidade na entrega. Ela assegura o sucesso na transmissão. Ok? Lembrando que a de transporte é aquela que vai estar segmentando os dados, tá? Que vai estar dividindo os dados em pacotes, certo? Quantos pacotes é necessário para transmitir aquela informação? Exemplo, um exemplo clássico. Eu tenho uma sala de aula que tem várias carteiras, ok? E eu apenas tenho uma carriola. Quantas viagens dessa carriola eu preciso dar para transportar todas essas carteiras? Suponhamos que eu carregue 3 carteiras cada viagem. Nessa sala de aula tem 30 carteiras. Eu tenho que fazer 10 viagens. Então essa informação vai ser formada em 10 pacotes para estar transmitindo isso. Ok? O PDU gerado, né, que é aquele pacote que é gerado por essa camada, é chamada de segmento. Camada de rede, responsável pelo tráfego, né, e pelo processo de internetworking. Ela é que decide o melhor caminho para que os dados sejam transmitidos. Ela que vai estar traçando as rotas. Como assim, professor? Está traçando as rotas para que chegue até um destino. Numa rede existem vários equipamentos. Existem vários switches. Tá? Um switch conectado ao outro. Então, qual é o melhor caminho? Qual switch eu devo encaminhar no pacote para que chegue no meu destino? Vamos trazer isso para o mundo real. Eu moro no interior de Mato Grosso, uma cidade chamada Denise. Eu pretendo ir à capital, Cuiabá. Qual de cidade em cidade, qual a melhor rota que eu devo estar traçando para chegar em Cuiabá? Exemplo, no meu caso real, Denise, eu vou para Barra do Bugres, passo em Bauxi eu vou para Jangada, em vez de eu ir para Cuiabá direto, passando por Vargem Grande, que ele tem muito tráfego, eu escolho ir pela guia, para chegar diretamente em Cuiabá, sem passar por Vargem Grande. Esse trajeto, quem faz a escolha no envio do pacote, é a camada de rede, certo? E na camada de rede, o PDU, aquele pacote gerado, é chamado de pacote, ok? A camada de enlace. A camada de enlace, ela recebe os bits convertidos de maneira inteligível, transformando a unidade de dados e subtraindo o endereço físico, encaminha para a camada de rede. Quando nós estamos fazendo esse processo da camada 1, recebendo a informação na camada 2 e repassando para a camada 3. Então, a camada de enlace, ela pega os bits gerados na camada física, ok? Converte de maneira que a camada de rede consegue entender. A camada de rede nós trabalhamos com IP. Ela faz o direcionamento do IP. Na camada de enlace, ela pega esse IP, certo? Gerado na de rede, identifica o MAC. O MAC é um endereço único que existe na placa de rede. Cada placa de rede tem um MAC, onde está o fabricante e o número do fabricante, a numeração daquela placa que o fabricante colocou. Então, a camada de enlace faz o direcionamento através do MAC. O PDU gerado na camada de enlace é o 4. Ok? Comentando sobre o MAC, aqui nós temos um exemplo de MAC, o FFC600A205D8. O MAC
é formado por esse endereço hexadecimal, onde os 3 primeiros bytes é composto pelo fabricante, que é a I3E, que faz esse gerenciamento, que determina que o fabricante vai ter esse endereço. Os últimos 3 bytes gerados é o fabricante que coloca para identificar a placa dele. Então, essa placa que eu tenho, ela é única no mundo. Por isso que a camada de enlace acaba trabalhando com isso. Ok? A próxima parte do processo, os dados são enviados à camada de rede e é utilizado o endereço IP. Isso quando eu estou transmitindo a informação da enlace para a rede. Ok? Camada física, camada onde é utilizado, que está em contato direto com o meio de transmissão. Exemplo, cabo de rede UTP. Qual que é o cabo de rede? Esse par trançado. Por que o senhor colocou UTP e STP? O UTP é o cabo sem blindagem e o STP é o par trançado com blindagem. Ok? Então a camada física está diretamente ligada ao meio de transmissão. No caso do par trançado, ele vai estar transmitindo a informação em menos 5 volts e mais 5 volts. É nessa camada que identifica que tipo de cabo que é e como vai ser feita a transmissão. Exemplo, na fibra ótica é feixe de luz, ok? Na wireless é ondas de rádio. Tipo de dispositivo hub. Hub é basicamente um polo concentrador de fiação e cada equipamento conecta a ele ficando um segmento próprio, certo? Mas toda a informação que circula é encaminhada para todos os segmentos. O hub é bem parecido com o switch, ok? Hoje em dia nós trabalhamos mais com switch, não com hub. No hub, toda a informação que é recebida é encaminhada para todos os cabos nele conectados, ok? Lógico que existe a facilidade de inserir um computador sem estar parando a rede, ok? Quando a gente vai comprar um hub, nós temos que escolher quantas portas ele tem. Pode ter 8, 16, 24, 32 portas. Switches. Os switches são bem parecidos com os hubs, mas existe uma coisa interessante. Seria como o switch sendo um hub mais inteligente. Por quê? Porque ele fecha um canal, ele acaba prendendo o tráfego. Por exemplo, no caso do hub, eu tenho 4 computadores conectados a uma rede. Computador AB e CB. O computador AB está transmitindo para o computador A, está transmitindo para o computador B. Os outros 2 computadores também vão receber esse tráfego, isso no hub. O switch acaba identificando, opa, o computador A está encaminhando para o computador B. Então, a porta 1 e 2, que está relacionada a esses 2 computadores, vai ficar transmitindo. E a porta 3 e 4, que é a C e a D, não vão receber mais esses dados. Ele acaba identificando a origem e o destino através do fluxo e acaba separando isso. Com isso a gente tem maior desempenho, porque enquanto eu estou transmitindo de A para B, eu posso utilizar o D e o E com muita transferência também, certo? No caso do hub não. Se tem o AB transmitindo, os outros 2 que for transmitir vai diminuir a capacidade do cabo, porque todo mundo está recebendo todas as informações. As pontes. As pontes são os bridgers. É um repetidor inteligente. Ele opera na camada de link de dados no modelo OSI. Ele não replica para outros segmentos os dados que têm como destino o mesmo segmento de origem. Por exemplo, eu tenho uma sala que tem uma ponte, ok? Se minha informação vai para dentro daquela sala, essa informação não vai ser transmitida para outras salas. Por quê? Porque o bridger vai segurar, né, essa informação ali dentro. Ele só vai transmitir para outra sala se a informação estiver como destino a outra sala. Por exemplo, vou acessar a internet que está lá que o modem está em outra sala, então ele vai transmitir para fora. Eu vou imprimir para a impressora que está ali dentro, então ele vai segurar essa informação ali dentro. Então com isso acaba gerando menos tráfego na rede. Os repetidores
Ethernet também são frequentemente chamados de concentradores, hubs e então de hubs repetidores. Simplificando um pouco a realidade, o repetidor é simplesmente ele amplifica o sinal na rede. Então ele não faz nenhuma diferença, ele pega um sinal e passa à frente. Exemplo, se eu quiser, o cabo de rede par trançado tem alcance de 100 metros. Se eu quero levar 150 metros, no meio desse cabo eu tenho que colocar um repetidor para conseguir aumentar a distância desse cabo. Hoje em dia a gente usa muito os switches para fazer esse papel de repetidor. Ok? Ou na onda de rádio, por exemplo, estou transmitindo de uma casa a outra. Existe uma montanha. Então, em cima da montanha põe um repetidor que vai pegar um sinal de um e vai transmitir para outra casa. Ok? Roteadores. O roteador ou router é um equipamento utilizado em redes de maior porte. Ele é mais inteligente que o switch, pois tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote deve seguir. O switch ele aprende as portas, ok? Já o router não, ele decide qual caminho eu devo seguir. Exemplo, no caso que eu fui para Cuiabá. O router vai ver, pô, peraí, o menor caminho, qual que é? É o de Vargem Grande. Mas se eu for ali por Cuiabá, eu vou gastar um pouquinho a mais, mas como tem um tráfego menor, é mais viável. Pensando nesse lado, existem dois tipos de roteadores, os estáticos e os dinâmicos. Os roteadores estáticos sempre analisam a menor rota, encaminha sempre para a menor rota. Os dinâmicos não. Os dinâmicos analisam o tráfego na rede para decidir qual a melhor rota. Diferença, menor é estático, melhor dinâmico. Nem sempre a menor é a melhor. Exemplos no GPS. Eu vou daqui para o Nordeste. Quando eu traço a rota no GPS, ele dá a minha escolha, a menor rota ou a rota mais rápida. Por quê? Às vezes tem pedaços de trânsito na menor rota que está muito quente, quer dizer, tem muito tráfego, ali o tráfego é intenso, então vou ter que andar em baixa velocidade. Se eu pegasse uma rota alternativa, mesmo sendo um pouco mais longe, mais longa, eu andaria numa velocidade constante e acabaria chegando mais rápido. Endereços IP. Nesse caso, vamos tratar um pouquinho sobre o IP versão 4. Um endereço IP é um identificador único na rede. Esse endereço é formado por 32 bits. O endereço IP é representado por 4 bits separados por pontos. Aqui nós temos uma representação do endereço em binário, onde tem esses 4 conjuntos, ok? Esses 4 bytes. Embaixo nós temos esse mesmo endereço em decimal, ok? A mesma numeração. Professor, por que o senhor colocou isso? Mas é porque é o seguinte, na transmissão, quando é transmitido através de sinais elétricos, ele é transmitido em binário. Para o computador, para a interface estar trabalhando, nós trabalhamos ele em decimal. Então é o mesmo endereço IP, tanto em cima como embaixo. Classes de IP. As classes originais utilizadas na internet são A, B, C, D e E. Isso no IP versão 4. A classe D é uma classe especial para identificar endereços de grupos, multi-quest, e classe E é reservada. Exemplo, a classe A tem 128 redes e comporta 16.777.216 hosts, máquinas, pontos na rede. A classe B corresponde a 16.284 redes, comporta 65.536 hosts, enquanto a classe C suporta 2.097.152 redes e apenas 254 hosts, pontos na rede.
Professor, não estou entendendo direito esse negócio. Não, tranquilo, vamos te explicar agora as classes. Bom, gente, classe A, classe B, classe C, classe D e a classe E, ok? A classe E, essas classes, elas são formadas aqui, ó, na máscara de rede, ok? Onde a classe A, esse 255 fala que aqui só pode ter um número representado, que ele vai estar reconhecendo. E eu posso estar formando isso aqui. Então seria 256 vezes 256 vezes 256 menos 255, desculpa, menos 2. Então daria 126 elevado a 2, 126 redes nesse processo. Aqui na classe B, essas duas casas aqui, elas estão fechadas. Então só posso ter diferente numeração de IP aqui no final. Se essa aqui for 1 e a outro computador tiver um 2 trabalhando aqui nessa classe aqui, eles não vão se comunicar. Eles só se comunicam se a numeração for igual aqui e for igual aqui. Aqui tem que ser diferente, mas esses dois aqui tem que ser iguais. Se forem diferentes, estão em redes diferentes. Eles não têm comunicação direta, ok? Enquanto a classe C, ele fixa essas três numerações, sendo só permitida numeração de computador no IP aqui. Então aqui temos o maior número de redes, mas só suportando 254 computadores diferentes, ok? 254 máquinas nessa rede. Um exemplo nessa questão, gente, deixa eu só abrir aqui o Word para estar digitando umas numerações para vocês terem ciência em relação a essas numerações. Vamos fazer um exemplo básico aqui, ok? Tem uma rede 192.168.1.2 e eu tenho uma outra máquina aqui 192, vamos aumentar um zoom aqui, né? 168.1.3. Isso aqui na classe C, ok? Que é essa aqui, 255.255.255.0, ok? Está se comunicando tranquilamente. Vamos passar ela, para essa máscara, para a classe B. Qual que é a classe B? Aqui fica 0. Isso aqui é uma classe B. Essas duas máquinas se comunicam também, ok? Vamos mudar um pouquinho a numeração nossa do IP. Vamos colocar um 2 aqui. Opa, pera aí, professor, mas se eu colocar um 2 nessa parte aqui, ó, e essa parte fala que tem que ser igual, classe B. Existe comunicação essas duas máquinas? Não, não existe comunicação. Por quê? Porque essa numeração aqui tem que ser igual. Essas duas primeiras tem que ser igual. Só pode ser diferente aqui para haver comunicação. E se eu fosse na classe A? A classe A corresponde que tem que ser igual somente o primeiro quadro. Os outros três quadros restantes podem ser diferentes. Então, existe comunicação entre esses dois IP. Deixa eu dar mais alguns exemplos de IP. O IP tem alguns IP específicos, gente. O IP 127.0.0.1 é chamado de loopback. Ok, o que é esse loopback? Quando eu quero enviar um pedido para minha própria máquina na rede, eu uso esse endereço. O programa usa o 127.0.0.1. Eu estou mandando um comando, né? Um ping na rede para o meu próprio computador. Agora, por exemplo, eu quero mandar um broadcast, quer dizer, quero mandar um comando para todos os computadores da rede. Qual que é o IP que eu devo estar encaminhando? É o 255.255.255.255. Então aqui eu estou mandando um broadcast, quer dizer, estou mandando um comando para toda a rede. É um pacote que todos os computadores da rede vai estar recebendo, ok? Então, gente, basicamente, creio que era isso que eu queria estar passando para vocês. Fizemos um apanhado de todas as apostilas, né? Daqueles módulos que foram trabalhados na aula. Em resumo é isso. Então, gente, desejo agora para vocês uma boa prova. Se concentrem, né? E até mais.